E a pergunta que eu selecionei hoje, até postei lá no History, é o seguinte. Qual a pergunta do nosso colega? Numa adubação de produção, eu devo considerar as perdas de até 80% do fósforo, como é feito na fosfatagem? Galera, vamos lá, vamos começar. Por que ele está falando de 80% de perda? De onde que ele tirou esse número? O fósforo, ele é um elemento onde a gente tem as maiores perdas, vamos falar de macronutrientes, né? Principalmente os primários, onde nós temos maiores quantidades de perdas e essas perdas acontecem por fixação. É como assim fixação? É como se elas ficassem presas em algumas estruturas do solo. Eu já expliquei como acontece essa prisão do fósforo em um vídeo, né, específico, tá lá no YouTube. E então eu explico, né, como que acontece, não tem necessidade de a gente falar sobre isso aqui agora. Então o que acontece? A gente tem muitas perdas de fósforo. É como se o fósforo estivesse ali, mas ele estivesse agarrado em outra estrutura e ele não está disponível para a planta. E acontece que existe um cálculo que a gente faz que do fósforo que a gente coloca no solo, cerca de 80% fica retido nele. Ou seja, não fica... Deixa eu até tirar esse óculos, comecei a suar, mesmo com o ar ligado, estou suando. Cerca de 80% é fixado no solo e não fica disponível para a planta. Mas, professor, o que causa essa fixação? Tem vários motivos. Às vezes, o seu solo está com baixo de matéria orgânica, né, ele vai ficar preso nas argilas, está com baixo teor de matéria orgânica. Às vezes, o seu solo está muito compactado. Se o pH estiver ácido, então, se o seu solo está ácido, ou seja, o pH está abaixo, bem baixo, as perdas por fixação são bem maiores. Ou seja, então existem vários fatores que fazem com que o fósforo ele seja perdido por fixação. Professor, esses 80% é quando o solo está ruim? Não. Quando o solo está em condições boas, mesmo assim a perda de 80%. Existem casos onde que se o solo estiver em grande quantidade, se o solo estiver muito ácido, você pode perder até quase 100%. Isso pode acontecer. Então a gente tem que ter alguns cuidados com a adubação com fósforo. Possivelmente vocês já perceberam que quando a gente vai fazer uma adubação com fósforo, a gente faz o fósforo praticamente todo de uma única só vez logo no plantio. Então a gente pega lá e coloca quase todo o fósforo, 100% no plantio. Às vezes a gente coloca 80% no plantio e 20% depois em cobertura. Mas 80% ele é feito no plantio. Por que ele é feito dessa forma? Primeiro, porque a mobilidade do fósforo é baixa. Como assim? Se eu colocar o fósforo lá, ele vai ficar quietinho lá. É muito diferente, por exemplo, do nitrogênio, do potássio. O potássio ele tem grandes perdas por lixiviação. Então a gente tem que pegar e fazer um parcelamento muito maior para que a gente tenha um bom aproveitamento. Caso contrário, você vai colocar o que a planta não conseguir absorver, vai ser lixiviado. O nitrogênio, por exemplo, a gente vai ter grandes perdas por volatilização e a própria mobilidade do nutriente ela é alta. Você colocou ele agora ali como amônia, por exemplo, uma semana ele já está entrando em processo de liberação, começou a nitrificação, que trem foi embora. Então assim, agora o fósforo não, o fósforo a gente coloca ele fica quietinho lá. Então, isso é bacana, né? Isso é bom para a nossa adubação, que a gente economiza em custo de mão de obra. Então o fósforo ele tem essa característica. Agora, por outro lado, a fixação de fósforo ela é alta. A fixação de fósforo é alta. Então as perdas são muito grandes. E aí tem gente que fala assim, professor, então, será que não compensaria talvez estar parcelando esse fósforo? Não. Quanto mais junto a gente coloca o fósforo, tende a ter um aproveitamento muito melhor. Então não tem por que estar fazendo parcelamento. Fora que é o seguinte, se você não... E daqui a pouquinho eu vou chegar lá naquela adubação de produção, mas é importante eu fazer esse contexto para que vocês entendam. Fora o fato de que, se você está fazendo plantio, você não colocou o fósforo lá você está fazendo plantio por cova, por exemplo. Você não colocou o fósforo lá próximo às raízes, a tendência é que você tenha um baixo aproveitamento de fósforo. Como assim, professor? O fósforo ele tem que ser colocado o mais próximo das raízes possível. Então, no plantio, é o melhor momento para você estar colocando, porque você está colocando, você vai colocar a raiz ali por cima depois e ele vai poder estar absorvendo. Mas, professor, não poderia estar fazendo o plantio e colocando fósforo em cobertura? Lembra, o fósforo ele é pouco móvel no solo. Ele é pouco móvel, aí você colocar ele vai se movimentar muito pouco. Então o que vai acontecer? Nessa fase inicial de desenvolvimento das raízes, é o momento
em que a planta ela tem que aproveitar bem o fósforo que está ali no solo. E se o fósforo não está próximo às raízes, ela não consegue ter esse bom aproveitamento. Mas, professor, por que é importante? Por vários motivos. Primeiro, o pessoal acha que é primeiro por conta da produção de raiz, né? Também, o fósforo é muito importante para o desenvolvimento radicular, mas para a produção de energia, ATP, ADP, né? É um momento muito importante que ele tem que ter o máximo de aproveitamento possível do fósforo, que é ali no plantio. Então, a gente tem que colocar o fósforo mais próximo das raízes possível. Beleza, mas professor, e se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Ele não vai ter esse bom aproveitamento. Você não vai ter um bom crescimento radicular em profundidade, que é importantíssimo. É importante que o sistema radicular ele se desenvolva em profundidade. Tá, mas e aí, o que pode acontecer? Se o fósforo, então, não for absorvido, a planta não conseguir ter um bom desenvolvimento radicular, ela vai começar a crescer raízes superficiais. E o que vai acontecer? A planta, então, ela não vai conseguir absorver umidade em profundidade, que é onde a gente vai ter reserva de água. Sacou? Tem reserva de água. Então, a planta ela cresce com raízes superficiais. Aí ela não consegue. Entende? Então, isso é um fato. Fora que em culturas como o milho, por exemplo, pode ter tombamento, né? Porque as raízes não se desenvolveram bem. Então, o ideal é que eu coloque o fósforo a máxima quantidade possível logo no plantio. Existem algumas culturas que a gente até recomenda colocar 80%, depois coloca 20% de cobertura, enfim, isso depende muito. Agora tá, entendi, professor. Mas e quanto à fixação? A primeira coisa que você tem que fazer para evitar a fixação de fósforo no solo é preparar muito bem as condições do solo para que ela receba aquele fósforo. Professor, o que eu faço para preparar bem? Olha só, eu já disse aqui no início dessa aula, dessa live, que existem 3 fatores que ocasionam a fixação. Os 3 principais. Compactação do solo, pH ácido vai ocasionar fixação e baixa matéria orgânica no solo. Esses 3 fatores são principais. Se você consegue resolver isso aqui no solo, você já consegue matar metade do problema. Por quê? Não vai haver fixação? Não é isso, vai continuar havendo fixação, mas vai diminuir a fixação. Entende? Vai diminuir a fixação. Então, qual que seria o melhor manejo para eu estar fazendo? Olha, primeiro a correção do solo. Cara, você vai iniciar um plantio e, professor, mas a pergunta do cara aqui foi sobre adubação de produção. Calma, eu vou chegar lá. Mas se você não entender esses princípios, na adubação de produção vai ficar muito vago quando eu falar sobre adubação de produção. Pode crer? Tá, eu vou fazer então, vou iniciar a minha correção do solo. Vou iniciar meu plantio. Primeira coisa, análise química do solo, principalmente 0 a 20 centímetros. Se for 20 a 40 eu não faço? Faz também. Você vê se precisa de gesso. Mas vamos focar aqui em 0 a 20 centímetros. Show? Então tá. Peguei a análise química. Verifica a sua saturação por base, verifica o pH, o teor de cálcio, verifica esses pontos. Se o seu solo está ácido, você precisa corrigir ele de forma urgente. Por quê? Porque a primeira adubação que você vai fazer vai ser fosfatada. Então eu preciso corrigir o meu solo. Então faz lá a calagem bonitinha, 0 a 20 centímetros, incorpora, enfim, dependendo da metodologia em qual região do país você está. Né? Se você está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você normalmente talvez goste mais de utilizar o SMP. Se você está aqui no sudeste do país, talvez você prefere a saturação por base, a elevação por cálcio e magnésio, não importa. Faz com a sua metodologia que você acha que vai ser mais viável, mas o importante é fazer da forma correta. Ok, fez a calagem, você vai ter corrigido o solo, mas você não resolveu todos os problemas. Você pode ter resolvido 2 problemas aqui, 2 situações, ou uma situação e meia, eu vou te explicar melhor. Porque quando você faz a calagem, você tem a possibilidade de fazer a aração e fazer a gradagem, se você for fazer a incorporação do calcário. Quando você faz em área total e vai incorporar, você tem essa possibilidade de fazer aração e gradagem. Veja, você tem um momento para que você possa estar descompactando o solo. E veja que descompactar o solo não quer dizer tornar o solo erosivo. Tá? E aí que entra, por isso que eu falei que resolver um problema e meio. Porque da descompactação você só resolveu meio problema, mas um solo descompactado, como eu disse, não necessariamente é um solo erosivo. Por mais que eu fale de descompactação, a agregação do solo é importante. E aqui entra o terceiro fator que você deve levar em consideração: matéria orgânica. Deixa eu tomar água aqui para falar sobre isso.
Matéria orgânica é de fundamental importância para que a gente consiga diminuir a fixação de fósforo. Então veja, descompactei o solo, fiz a correção e agora eu coloco matéria orgânica. Mas vamos pensar em um intervalo de tempo aqui agora. Vamos supor que você fez a correção do solo 3 meses antes. Nós estamos em outubro, tá? Estamos em outubro. Vamos supor que você fez no início de outubro. Quando é que você vai fazer o plantio? Novembro, dezembro, janeiro. Opa, talvez independendo da região que você está, você pega a época das águas. Apesar de ser um clima muito quente, sim. Talvez você pegue a época das águas. Janeiro, 3 meses, janeiro. Ok. Mas esse é o tempo que o calcário precisa para iniciar a sua reação. Mas você tem que pensar na matéria orgânica. Ah, professor, então eu posso fazer a matéria orgânica junto com a adubação fosfatada? Eu não faria dessa forma. Porque a matéria orgânica ela precisa também do seu tempo para que ela faça a sua liberação. Então o que você faz? Você fez a correção agora em outubro, aí você pula novembro. Quando for em dezembro, você vai lá e faz a sua adubação orgânica. Se possível, em área total. Não, como você já incorporou o solo, talvez você não queira incorporar, enfim, mas é interessante. Agora, o que vai acontecer? A matéria orgânica vai começar a estruturar a fertilidade orgânica do seu solo. Fertilidade orgânica do seu solo. Agora você melhorou o pH do solo, descompactou, melhorou a fertilidade orgânica. E aí sim, quando for janeiro, nós vamos iniciar a nossa adubação fosfatada. Veja que eu já fiz todo um processo antes para que eu melhore as condições do solo para que ela possa estar recebendo fósforo. E um dado muito interessante aqui é que esse tipo de prática, que é uma prática já tradicional, convencional, e não é nada muito caro. Não é nada tão caro. Professor, como assim, né, cara? Eu sei que todos os insumos que a gente compra no Brasil, eles acabam sendo muito saturados em questão financeira, a gente depende do dólar. Tudo bem, beleza. Mas se você comparar com outros insumos, o calcário custa R$8, R$9, R$10. É lógico, dependendo de onde você está, a logística pode ser caro, o transporte, enfim. Matéria orgânica, por esterco de gado, por exemplo. Vamos supor que você vai fazer com esterco de gado. É um dos insumos orgânicos mais baratos que a gente tem. Ou cama de frango. A cama de frango é um pouquinho mais caro. O esterco de gado é mais barato. Enfim, você pode utilizar o que você tiver, compostagem, enfim. Então, este é um ponto muito importante. E veja que o nosso investimento é menor. E a galera, eles querem. O cara prefere... Porque aí muita gente vai perguntar assim, professor, mas não existe um produto que eu vou desfixar o fósforo? Cara, segundo a literatura antiga, se você pegar a Malavolta, por exemplo, o cara vai falar, não tem como. Mas a gente já avançou um pouco em pesquisa e a gente já tem alguns resultados de que o fósforo começa a ser liberado com alguns produtos. Mas para que você vai contar com isso? É uma quantidade muito pequena de liberação. Em vez de você querer ficar toda hora remediando o solo, resolve logo. Como assim resolve logo? Melhora o pH, melhora a descompactação do solo e melhora a fertilidade orgânica. Alguém colocou aqui a friabilidade nos solos, exatamente. Friabilidade nos solos. Então, ou seja, em vez de você ficar toda hora querendo buscar produtos que são completamente caros, são muito caros, né? Produtos que vai encarecer o seu custo de produção, e custo de produção é importantíssimo. Procura uma forma, então, já de resolver o problema e diminuir a fixação de fósforo para os próximos. Lembrando que esse solo que você corrigiu agora, tá? Ele não vai desfixar o fósforo que está perdido, não, mas vai melhorar as condições para o próximo plantio, para a sua próxima utilização de fósforos, a próxima adubação. Então veja que você já resolveu com a condição mais barata. E não inventa moda. Galera, calagem e adubação orgânica. Eu estou batendo essa tecla há muito tempo. Não tem nada de mais nisso. É fazer o simples bem feito. Tá? E esse, na verdade, eu acho um dos grandes segredos da agricultura. Fazer o básico bem feito. Cara, quanto tempo que nós estamos estudando correção do solo nas faculdades, nas universidades, tá? Quanto tempo que nós estamos investindo em pesquisa em correção do solo? Quanto tempo? Para de inventar moda. Vamos fazer o básico bem feito. Bem feito. Correção do solo, a calagem bonitinho, a adubação orgânica muito bem feita, de forma correta. E aí sim a gente entra com a adubação fosfatada. Muito bem feito. O solo já está em condições boas para receber. Parem de inventar moda, tá? Parem de inventar moda. Eu não sou contra os novos produtos não, pessoal. Muito pelo contrário.
Eu sou a favor da pesquisa, sou a favor do crescimento do nosso setor e que haja muita competição para o produto. Isso para o produtor é ótimo, né? Quanto mais produto tiver no mercado, é lógico que a gente é dependente do dólar, mas a gente acaba se beneficiando aí pela briga por preço, tá ótimo, não tem problema. Mas o meu trabalho é com o produtor e não com as empresas, eu vou pensar no produtor, entende? Vou pensar no produtor. Alguém até colocou assim, ó, feijão e arroz de solos tropicais, calagem de matéria orgânica, perfeito. Né? Calagem de matéria orgânica, o arroz com feijão, aquela coisa bem feita, de forma correta, e seu solo melhora. Quanto tempo... Cara, a IAC, né, Instituto Agronômico de Campinas, vem batendo nessa tecla há tanto tempo, os caras fazem um trabalho fenomenal, tá? Pesquise um pouco do trabalho dessa galera, né, para solos tropicais mesmo. E não tem, vou voltar, não tem por que ficar inventando moda. Beleza, já falei demais sobre isso aqui. Agora, professor, vamos voltar agora às perdas de 80%. Né? Eu fiz toda a introdução, exatamente para que a gente entendesse de onde que eu estou tirando essas perdas de 80%. Isso aqui é um cálculo, é uma média, não tem nada exato aqui, tá, pessoal? Pode perder 80, pode perder 70, pode perder 60, pode perder 19, você pode perder tudo. Então, não tem. Mas é uma média de 80%. Quando a gente vai fazer a fosfatagem, professor, o que é a fosfatagem? A fosfatagem é uma correção que a gente faz nos solos para aumentar o nível de fósforo. Indiretamente para a planta, mas diretamente para o solo. Nós estamos fazendo uma correção, não necessariamente para fazer uma adubação para a planta, não. Eu estou fazendo aqui para melhorar o nível de fósforo. Por que isso é importante? Dreno o solo, dreno planta. O solo tem a sua necessidade, como se a gente falasse, o solo precisa da sua quantidade de fósforo, como se eu dissesse isso. Então eu melhoro o nível de fósforo no solo e depois, a partir daquele momento, a adubação que eu for feita, ela já vai ser praticamente direto para a planta. E quando que isso compensa? Compensa quando o seu solo está com níveis muito baixos de fósforo, ou seja, eu já dei esse exemplo, imagina que você está com a conta negativa, você está ali, você tem uma conta no banco e está R$1.000 negativo, né? Cheque especial, R$1.000 negativo. Se eu for e depositou 2.000, o que vai acontecer? 1.000 vai ser consumido, 1.000 vai estar disponível. Se não tiver um jurozinho ali, né? No solo é basicamente a mesma coisa. Se você está ali, se o seu solo está em um nível muito baixo, você colocar a quantidade somente que a planta precisa, parte dele vai ser retido pelo solo. Drenado pelo solo, consumido pelo solo. Não são essas as palavras literais, mas é para que a gente entenda. Então é interessante eu corrigir. Agora, ele precisa estar muito baixo, mas um outro ponto importante, você tem que ter insumos que compensem essa aplicação. Porque se você pega, por exemplo, um fosfato solúvel, o que são fosfatos solúveis? Super simples, MAP, DAP, super duplo, super triplo. Eles são insumos que eles vão encarecer esse processo. Imagine que você vai fazer uma fosfatagem em área total, por exemplo. Pode não compensar. Então tem outras formas, como por exemplo, utilizando um fosfato natural que seja reativo. Ele é mais barato porque ele não tem adição de ácidos, como ácido sulfúrico e ácido fosfórico. Ele acaba sendo um pouco mais barato e eu posso estar fazendo em área total. Ele vai corrigir o solo de uma única vez? Não, essa liberação também é lenta. Mas dentro da agricultura a gente nunca pode pensar em curto prazo. É sempre no longo prazo. O nosso trabalho é sempre no longo prazo. Tá, pessoal? A agricultura é isso. Se você procura alguma coisa a curto prazo dentro da agricultura, sai fora que você não vai encontrar. É tudo a longo prazo. Então você melhora essas condições. Então você tem que ter insumo que compense, tá? Se for dependendo do fosfato que você for utilizar, acaba não compensando. Essa adição, às vezes, é melhor você colocar uma concentração maior somente por cova ou por suco, né, que você gasta menos, mas melhora aquele ambiente, do que você fazer em área total. Mas quando a gente vai fazer o cálculo de fosfatagem, e aí sim a gente entra nessa questão que é importante, a gente considera essa perda de 80%. Considera, a gente vai fazer o cálculo. Tem um vídeo no nosso canal do YouTube, depois vocês anotem, não sai agora não, vocês vão perder a live, tá? Tem ainda conteúdo pra frente. Tem um vídeo lá no nosso canal do YouTube escrito assim, ó, fosfatagem, tá? Cálculo de fosfatagem completo. Nesse cálculo eu explico passo a passo. Como considerar as perdas, por que eu considero as perdas, como sair de P para P2O5, por que é P2O5, tá? Então, eu explico isso bonitinho lá, não dá para fazer cálculo aqui mesmo, porque eu nem tenho um quadro aqui para fazer isso para vocês. Beleza. Mas a gente considera. Só que, quando a gente vai fazer
a nossa adubação de produção, de plantio, de formação, a gente não considera essas perdas. Professor, por que não considera essas perdas? Quer dizer que na adubação de produção não tem perdas? Não é isso. A questão é que o boletim técnico, o boletim que você usa, quando você pega lá um boletim que ele está lá, assim, olha, colocar 200 kg por hectare de fósforo quando o seu solo está baixo, quando o seu solo está médio, quando o seu solo está alto. Esse boletim já está considerando as perdas de 80%. E vou mais. Quando a gente vai fazer adubação fosfatada, é muito importante que se tenha análise física em mãos. Como assim análise física? Porcentagem de argila. Tá? Eu preciso saber a porcentagem de argila. Ou pelo menos se meu solo é argiloso, areno-argiloso, franco-areno-argiloso, franco-argiloso, enfim. Você tem que saber a classificação do meu solo, porque isso influencia diretamente nas perdas por fixação e na quantidade que a gente vai estar colocando. Então o boletim ele vai pegar e vai te dar lá, ó, se seu solo é argiloso e o fósforo tiver médio, coloca 100. Se seu solo é arenoso e seu solo e o fósforo está alto, coloca X. Se seu solo é areno-argiloso e a quantidade de fósforo está alto, coloca Y. Então ele vai traçando como que eu devo colocar, considerando as perdas e o tipo de solo que eu tenho e o nível de fósforo que já está no solo. Entende? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é uma virada de chave. E então ele já considera essas perdas. Agora, tem algo aqui que é muito importante, que não dá para descartar, que é o conhecimento do seu solo. Você tem que conhecer o solo que você está trabalhando. E conhecer, eu não estou falando somente saber se ele é argiloso, se ele é arenoso, não. Conhecer o histórico da área, o que foi aplicado, o que vai ser aplicado, o que tem de matéria orgânica, o que você vai plantar. Isso também influencia. Isso aqui pode fazer você pensar assim, poxa, se eu vou colocar agora, eu vou fazer um plantio agora, eu vou ter que fazer adubação fosfatada, mas daqui a um mês eu vou fazer aqui um consórcio, vou colocar junto, opa, pera um pouquinho, se eu vou fazer um consórcio, por que não deixar 20% do fósforo para colocar depois? Entende? Ah, essa aqui é uma adubação de produção, mas eu estou fazendo fertirrigação, e agora? E agora, o que eu faço? Na fertirrigação, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai no plantio, você coloca todo o fósforo e depois só parcela nitrogênio e potássio, faz a injeção através da fertirrigação com nitrogênio e potássio? Entende? Isso aqui são estratégias que você vai ter que ir traçando. Mas, no geral, respondendo a pergunta dele, não, você não considera esses 80% na adubação de produção quando você está utilizando o boletim. Agora, se você está fazendo um cálculo mais detalhado, onde você está fazendo o cálculo por extração de nutrientes, que muita gente quer fazer dessa forma, pega lá quanto que ele gasta, aí você tem que considerar. Aí você tem que considerar, porque você não está tendo suporte de nenhum boletim técnico, ele não está fazendo aí essa média para você. Você mesmo que vai ter que considerar essas perdas de acordo com o seu tipo de solo. Se você está fazendo por extração. Ou se você utiliza agricultura de precisão, por exemplo, aí você faz esse mapeamento. Aí já é outro assunto, tá, pessoal? Aí já é outro tópico que tem que ser trabalhado de forma diferente. Mas estamos falando de uma adubação convencional. Então, se você está com o seu boletim ali, se você, por exemplo, mora em Minas Gerais, pegou ali a quinta aproximação revisada, né? Tem ela revisada, e tá ali, ó, eu estou plantando milho, vou fazer o plantio agora, adubação de cobertura, depois, tal, quantos dias, e tá falando que se meu solo é argiloso e meu fósforo tá baixo, eu coloco Z de fósforo. Então eu sei que é aquela quantidade, mas ele já considerou 80%. Então você não tem que jogar 80% para cima. Entendeu? Então isso aqui é um ponto muito importante. Essa interpretação do boletim técnico, entender o que ele está falando, é muito importante. Tá? Ainda tem uma parte final, deixa eu só ver que algumas perguntas de vocês aqui. A colega está falando assim, ó, é estudo e paciência. Exatamente. Estudo, paciência, estudo, paciência. Cara, na agricultura não tem como ser nada a curto prazo, pessoal. É tudo a longo prazo. Tudo a longo prazo. E tem um fato que é muito interessante aqui. Por quê? Porque quando o produtor ele tem paciência, ele trabalha com bom nível técnico, com bom apoio técnico, ele começa a criar ativos no seu solo. Quem me acompanha há mais tempo, eu já falo isso há muito tempo. O que é criar ativos? Criar reservas no seu solo. Você está ali fazendo adubação orgânica bem feita, todo ano, fazendo adubação mineral química de forma correta ou através da fertirrigação, volta a fazer matéria orgânica, volta fazendo, você vai criando uma reserva de nutrientes. E essa reserva de nutrientes que você cria no seu solo faz você diminuir o custo de produção lá na frente e aumentar o seu lucro.
Aumentando produtividade. Aumentando produtividade. Eu gosto de falar, gosto de trabalhar com os produtores. Toda vez que você vai iniciar um plantio, você está trabalhando com um cultivo diferente, trate o seu cultivo como uma startup. Não sei se você está nesse mundo, né, você conhece um pouco esse mercado de startup, de tecnologia e tal. O que é uma startup? A startup vai ser uma empresa em que ela vai aumentando a sua escala de produção sem aumentar o seu custo de produção. O seu custo, ou seja, ela vai aumentando os clientes, ela consegue entregar para o cliente sem aumentar o custo de produção. E o produtor tem que aprender a pensar dessa forma. Eu preciso lá na frente aumentar a minha produtividade sem aumentar meu custo de produção. E aí eu aumento o meu lucro. Por que o produtor tem que pensar dessa forma? Porque, na maior parte das vezes, você não pode brigar por preço. Como assim? Você fez um contrato de soja, ou você trabalha com café, por exemplo. Porra, minha região é café puro. Se eu pegar a câmera aqui e virar aqui para a nossa região aqui, café, só café. Mas o que acontece? A gente é completamente refém do preço do mercado. A gente é refém. Às vezes você quer fazer um armazenamento, melhorar, talvez pegar uma época melhor, mas de qualquer jeito você se torna refém do mercado, refém do preço. Ou seja, você não pode brigar por esse preço. Com pouca coisa você briga. Agora, você pode brigar pelo seu custo de... Ok? Isso é importante. O Daniel, meu xará, tá falando aqui, ó, nossos solos têm alto teor de argilas, dependente de pH, com alto ponto de carga zero, exatamente. A matéria orgânica diminui esse valor. Exatamente. Muito bom. Ele colocou aqui o PCZ, né? Falando sobre o ponto de carga zero, que é importantíssimo. O Ronaldo, não está saindo áudio. Ainda não, Ronaldo. Deve ter dado algum problema aí, irmão, no áudio, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Então, a pessoa perguntou aqui, o fósforo, uma vez fixado no solo, se perde? Eu sempre considero que sim. Os livros mais tradicionais de fertilidade do solo sempre falam, olha, fósforo fixado já era, você não pega esse fósforo mais. E eu gosto de considerar isso, eu gosto de esquecer esse fósforo perdido, tá? Por mais que a gente tenha alguns produtos, inclusive alguns trabalhos que mostram o fósforo ali saindo um pouquinho, desfixando e tal. Mas, cara, é uma quantidade tão pequena que eu não gosto de considerar. Então eu considero como perdido. Perdido. Bola para frente, vamos melhorar o solo, vamos pensar daqui para frente. Tá? Custo-benefício. O pessoal falando análise química e física. Exatamente. Ó, nessas condições, principalmente, porque é aquilo, né? Análise química, o ideal é fazer a cada ciclo, ou a cada ano, enfim, você faz o seu cronograma. Mas a análise física você só precisa uma. Você faz uma vez, você não precisa fazer mais. Tá? Não vai mudar o teor de argila. Beleza? Adubação líquida de fósforo via fértil é viável? Sim, ela é viável sim, mas deixa eu te explicar uma coisa importante. Particularmente, se você vai fazer uma adubação de plantio, é melhor que você faça ela diretamente via solo, tá? Via solo não é via solo. Coloca ela, faz a via total, sólido, né? Coloca ela de forma total. Depois, se tiver algum parcelamento, aí tudo bem, vale a pena você fazer via fertirrigação. Mas eu gosto de já no plantio colocar o fósforo ali em contato direto com as raízes. Tá, beleza. Isso aí, ó, depende da mineralogia. Quanto maior o teor de óxidos, maior a absorção de fósforo, exatamente. Inclusive eu explico isso, né? Tem uma aula no YouTube em que eu explico isso daí. Ainda estou sem áudio. Pô, irmão, isso aí possivelmente deve ser alguma coisinha errada aí no seu áudio, tá? Já falamos aqui. Ah, tá, beleza. Agora deixa eu voltar aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Minha área é rochosa, mas as plantas estão sempre vindo. Uso compostagens diversas, folhas de árvores. São tipo de manejo que você pode ir criando alternativas, né? A lanço pode fazer? Então, falando de adubação fosfatada, né? A lanço, quando principalmente é fosfato natural, se você vai fazer a fosfatagem, a lanço funciona muito bem. Agora, se você fazer adubação de plantio, cuidado, cara. Quanto mais... Não distribua tanto o seu fósforo, tá? Não distribua tanto o seu fósforo. Aqui no Maranhão é complicado. Solo de muita areia, incorporar o lanço.
Então, vou falar novamente, incorporar, quando você fala de fósforo, apesar de ele ser pouco móvel, se você vai fazer no plantio, faz por cova ou por suco, tá? Faz por cova ou por suco. Agora, se você vai fazer adubação de cobertura, por exemplo, pode ser a lã, não tem problema não, beleza? Nosso xará, isso que o Daniel está falando é muito importante para o manejo de solo, anotem no caderno de vocês. Cara, é isso aí, irmão. Pô, pessoal, vocês vão participar desse tipo de live, de conteúdo, que está aqui, 100% gratuito para vocês, um bate-papo. Cara, você pega muitos insights, muito feedback. Anota, pessoal, pega a agenda de vocês, tenham sempre um caderno, vai anotando esses pontos principais. O que vocês não souberem, talvez falou alguma coisa aqui que você não sabe o que é, anota aí, não se preocupa não. Depois você pega, vai no Google lá e procura que trem, rapidinho você acha, vai no YouTube, você acha. Isso é um protagonismo de informação, você tem que buscar esse conhecimento, né? Buscar esse tipo de informação, vai lá, pega. Eu ando sempre com a minha agenda. Hoje a minha agenda agora ela está apoiando o celular aqui agora, né? Quando o Caio fiz a gambiarra, se eu tirar a agenda aqui ela vai balançar, ó. Mas ela está aqui, ó, ela fica aqui embaixo e tudo que eu não sei, e eu não sei muita coisa, tá? O que eu sei é muito pouco, na verdade. Todo dia surgem informações novas aí que eu preciso estar pesquisando, eu vou aqui, anoto e eu tiro um momento do meu dia só para estudar essas novas informações, que é muito importante. Onde consultar os valores nutricionais da cultura para correlacionar com a análise? Seria a cultura do melão utilizando mulching. Renato, vamos lá. Duas coisas eu levo sempre em consideração aqui. Primeiro, a região, tá? Então, por exemplo, você quer cultivar melão utilizando mulching. O que você faz? Você vai procurar na sua região. Procura primeiro no Google, se você não encontrou, veja quais são os órgãos de pesquisa da sua região. Tá, existem vários órgãos diferentes, público, privado, enfim. Liga para essa galera, entra em contato. Eles não vão achar ruim não, tá pessoal? Liga, tá? Por mais que tenha alguém que talvez seja um pouquinho ignorante, mas não importa isso não. Vai lá, liga, pergunta, irmão, você tem não sobre o melão, eu tô precisando de um conteúdo novo aqui e tal, você da minha região. Normalmente, quando é uma cultura da sua região, esses órgãos de pesquisa, ele tem. Então, eu sempre gosto de buscar na sua região. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, minha região altamente produtora de café, e aqui nós temos o Incapé, que faz um trabalho fantástico, um órgão público, né? E que é um instituto de pesquisa e extensão, e eles produzem um material sobre o café conilon, que é a nossa principal cultura, que é fantástico, e eles estão sempre atualizando. Eu tenho todos os conteúdos, toda vez que surge eu estou pegando. Por quê? São pesquisas feitas na nossa região, então um boletim da nossa região. Esse é o primeiro ponto importante. E outro, cara, é para cultivar que você está utilizando. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Cultivar modifica assim. O cara tem 2 cultivares diferentes, da mesma cultura, isso aqui pode variar. Então, isso aqui é importante que vocês pesquisem. Então, no geral, é isso. Não tem um lugar específico. Eu procuro no Google primeiro, ver se eu acho lá em PDF ou algo do tipo. Não tem? Eu vou entrar em contato com os órgãos de pesquisa da minha região, para ver o que eles têm, se eles já têm um material que está atualizado, se não está. Às vezes, se você não tiver atualizado, o que você faz? Pega de outra região e começa a fazer algumas comparações e entender o porquê. Isso aqui é muito importante. Então, eu gosto de estar pegando. Então, por exemplo, quando a gente vai produzir algum curso diferente, como por exemplo o milho, né? Inclusive a gente abre matrículas, acho que essa semana, de milho. Quando a gente vai produzir um curso desse, a gente vai região por região, pegando de órgão por órgão e fazendo as comparações, para ver o que cada região pode estar adaptando, como que eles fazem essa comparação. Então, um trabalho danado, mas a gente pega todas as regiões produtoras de milho, por exemplo, nós vamos pegar o boletim, vamos ver a quantidade, vamos mostrar como que ele faz para adaptar para a região. Isso aqui é importantíssimo, tá? Isso aqui é muito importante. Solos cultivados por diversas safras e corrigidos. Deve-se considerar em todas fosfatagem essa mesma fixação de fósforo? Só que assim, você não tem Barreto, não tem necessidade de você fazer fosfatagem em todos os cultivos não, tá pessoal? Fosfatagem somente quando o nível estiver muito baixo, você vai organizar um novo plantio e tal, aí sim. Agora, se você está fazendo adubação fosfatada todos os anos, matéria orgânica e tal, dificilmente você vai precisar fazer fosfatagem, mas sempre que for fazer fosfatagem, a gente considera essa perda, tá? Não entendi. Quanto tempo demora a absorção do fósforo pela planta e quanto tempo ela fica disponível? E aí o fósforo ele tem uma condição que é interessante, que ele no solo ele é imóvel, praticamente imóvel. Na planta ele já é mais móvel, entende? Ele já é móvel na planta. Então assim, se o fósforo está próximo das raízes,
e a planta já está em contato direto com o fósforo, a absorção é rápida. Não dá para a gente colocar o dia 2 dias, 3 dias, não dá para fazer isso, né? Porque depende de muitos fatores, solução, água, umidade, enfim, tudo isso influencia. Agora, na planta, não, na planta ele é móvel, tá? Na planta ele é móvel. Minha pergunta ficou para trás, consegue voltar? Ixi, Marcelo, coloca aqui de novo, fazendo favor, porque eu vou passando assim, ó, e não dá para... Daniel, semana retrasada saiu nova edição do Manual de Adubação e Calagem do Estado do Pará. Avisa os paraenses aí que te segue. Show de bola. Galera do Pará, então, ó. Então vamos dar uma olhada no novo manual. Isso é pesquisa que não para, pesquisa que não para. Então você vai ver que se você pegar o antigo, com certeza vai ter algumas modificações aqui nutricionais. No nosso caso aqui, por exemplo, isso muda tanto porque, por exemplo, se eu pego o cultivo de café, por exemplo, há 10 anos atrás, o adensamento era diferente do que a gente está fazendo. Hoje a gente está fazendo café adensado e que o manejo nutricional já é diferente. Então, tem que levar isso em consideração. Geocampus, muito bom. Augusto, grande abraço, irmão. Daqui um dia nós vamos fazer uma live de novo, tá? Da Geocampus, pessoal, segue lá o Augusto, faz um trabalho muito bacana, principalmente relacionado à utilização de drones na agricultura, que é fantástico. A Encapé é espetacular, faço contato sempre com a unidade de Água Doce do Norte, eles estão sempre prontos para me ajudar. Isso aí, cara. É porque a gente acha que os órgãos públicos, em geral, eles são intocáveis, a gente não, cara, pode entrar em contato sim, se tem Embrapa na sua região, entre em contato com os caras, eu vou ter o prazer de te atender, não tenha vergonha disso não, beleza? Show de bola. Galera, estamos chegando a quase meio-dia aqui já, deixa eu só responder algumas outras perguntas aqui. E aí é o seguinte, assim que a gente acabar essa live, aqui agora, a nossa equipe vai postar uma imagem, se liga só, vai postar uma imagem aqui no Instagram, pedindo temas. Agora sim, se você quer algum tema específico, vai embaixo lá daquela imagem, escreve lá qual não é só falar assim, manga, não, fala o que você quer. Não, quero falar um pouquinho aqui sobre a poda de formação, coloca a informação. Se for um conteúdo que eu domino, aí eu vou estar trazendo. Se é um conteúdo que eu não domino, eu posso estar trazendo alguém da nossa equipe e a gente faz uma live junto, eu convido alguma outra pessoa para a gente fazer, enfim. Então nós temos essa condição aí de estar fazendo. Então, vai ter uma imagem assim que acabar aqui essa live. Vai lá na live, vai lá na imagem, escreve o assunto que você quer. Eu quero saber sobre adubação de potássio em tal cultura, quero saber sobre perda de volatilização na ureia, enfim, porque tem gente que coloca lá trem muito aberto e que não dá para saber o que vocês realmente querem. E aí, quando é assunto como esse que eu domino, que eu sou especialista, eu mesmo faço a live. Quando é um assunto que talvez eu precise de ajuda, porque não dá para você saber tudo, eu vou trazer uma outra pessoa para a gente fazer esse conteúdo, beleza? Então isso aqui é muito importante, que vocês me ajudem a definir esses temas. Para mim ficou um horário muito bom esse horário agora, porque agora, por exemplo, eu paro agora, né, daqui uns minutinhos, vou almoçar e volto a trabalhar nas outras atividades. Então isso aqui vai ficar bacana. Aí a gente não vai ter a live à noite, tá, pessoal? Porque à noite normalmente eu estou gravando, que é o horário que eu tenho para gravar, na verdade, né? Então eu venho aqui no escritório, nos nossos estúdios e vou fazer gravação, beleza? Show de bola. Galera, esse foi o nosso primeiro Agro 1112, tá? Convidem outras pessoas, tragam mais gente. Amanhã nós teremos outro conteúdo. Eu vou definir o conteúdo de amanhã daqui a pouquinho, né? Assim que vocês comentarem, já vou escolher um dos conteúdos para a gente estar trabalhando. Vou estar convidando outras pessoas para vir estar participando da live junto com a gente. Enfim, tem muito conteúdo para vocês.